Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita. E hoje a gente vai falar algo que eu considero muito importante para os jovens pesquisadores, quer para elaborar os seus TCCs, suas dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos científicos para publicação em revistas, que é como aprender algo. Por que isso é importante? Isso não é só importante para fins acadêmicos, para uma disciplina ou para desenvolver alguma competência, mas também o processo de pesquisa é um processo de aprendizado sobre o objeto de pesquisa, aquilo que você selecionou para pesquisar. Então é interessante a gente falar um pouco sobre esse processo de aprendizado, como que você compreende, como você sabe se realmente você está entendendo o seu objeto de pesquisa. Porque você tem um problema-chave a ser resolvido. Mas para você enfrentar aquele problema-chave, você precisa compreender os conceitos básicos que envolvem, né, toda a temática selecionada para o desenvolvimento da sua pesquisa, né? Geralmente a temática ela é realizada, o recorte é feito num projeto de pesquisa. Se for um artigo científico, exatamente é o recorte temático, epistemológico para o desenvolvimento daquele trabalho científico. Então, você tem teorias, né? Como a gente falou no vídeo passado, nós temos o referencial conceitual, né? Então você precisa saber conceitos, teorias que são a base para a estruturação das teorias, da categoria de teorias que realmente trabalham com o tema que você vai desenvolver no seu trabalho acadêmico. Então, por causa disso, eu resolvi fazer esse vídeo para falar de algumas técnicas, algumas habilidades que são interessantes de serem desenvolvidas para o aprendizado do seu objeto de pesquisa. Bem, uma teoria que é muito famosa, até existem vários artigos que falam sobre ela, na realidade foi desenvolvida por um físico que foi prêmio Nobel, que chama Richard Feynman, e ele fala sobre técnicas, como você pode aprender qualquer coisa, mesmo ciência, né, de uma forma simples, né? Como que você consegue se testar para saber se você aprendeu algo. E eu acho muito útil os ensinamentos dele, porque inclusive eu já tive que passar por essa experiência e considerei que a minha compreensão se tornou mais aprofundada a partir do momento que eu usei essas técnicas. Então, daqui a pouquinho eu falo sobre essa questão da minha experiência prática em relação a isso. Mas a técnica, ela basicamente, ela se divide em algumas etapas, né? Então, primeiramente, você vai precisar identificar esses conceitos e conseguir explicá-los como se fosse para uma criança de 10 anos. Então, imagine que é uma criança que não tem um arcabouço terminológico técnico, né? Não conhecem várias palavras técnicas da sua área, e você vai explicar para ela compreender o que você faz, o que você estuda. Então, esse é o primeiro momento. Por quê? Porque você vai estar explicando de forma simples, didática. Então, isso mostra que você se compreende. Quando a gente usa muitos termos técnicos e jargões, não que os termos técnicos não sejam úteis, eles são importantes, mas quando a gente usa e a gente não os explica, às vezes eles são tão necessários que a gente não pode excluir do conceito. Mas se a gente não consegue explicá-los para tornar o conceito acessível a todos, significa que nós mesmos não os compreendemos. Então, quando a gente vê muitos jargões, um palavreado, né, um vocabulário muito complexo, muito difícil, significa que a gente não domina bem o conceito, o assunto. A gente precisa estar apta a explicar qualquer conceito. Então, é importante que você pense, se fosse uma criança, como que eu explicaria aquilo que eu estou pesquisando? Como eu explicaria esses conceitos? Você vai saber quais são as palavras, os termos técnicos que precisam ser explicados. E isso é muito importante, principalmente para quem quer escrever artigos científicos de alto impacto. Porque os artigos científicos de alto impacto, principalmente, por exemplo, em revistas como a Nature, né, que é muito disputada, muitos cientistas querem ter uma publicação lá, ela possui um público muito vasto, uma audiência muito ampla, e para você conseguir atingir esta audiência,
você não pode trabalhar com termos tão técnicos a ponto que pessoas de outra área não compreendam o seu estudo, a sua pesquisa. Então, mesmo para um alto impacto, a comunicação da sua pesquisa, ela depende do vocabulário e como que você vai explicar. Então, você precisa explicar de forma simples, de forma extremamente acessível. Forma simples não significa que é uma forma pouco científica, significa que você explica cada um dos conceitos que você está utilizando. No vídeo anterior, quando eu falei de referencial conceitual e referencial teórico, foi exatamente isso que eu quis dizer. Quando a gente vai explicar os conceitos trabalhados, deixar claro e deixar todos os seus leitores e mesmo os integrantes da sua banca, se for uma tese de doutorado, um TCC, etc., no mesmo patamar, no sentido, olha, estou compreendendo quais são os pressupostos deste pesquisador. Ele compreende o conceito tal, pela corrente tal, porque às vezes o conceito ele possui várias perspectivas de vários autores. Então você está falando quais são os recortes que você realiza. Além disso, a segunda etapa, depois de conseguir explicar para uma criança, a segunda etapa é você identificar lacunas, né? Buracos em relação à sua explicação. Existem algumas inconsistências na hora que eu explico, alguns aspectos que levantam dúvida. Você mesmo, na hora que está explicando, você fala, não, mas e se for tal coisa? Esse conceito não se esgota dessa forma. Então você vai construindo, vai buscando as lacunas para você conseguir elaborar um conceito completo, que consiga abranger tudo aquilo que a definição exige. Então, dessa forma, você vai conseguir identificar de uma forma mais clara o seu objeto de pesquisa. Como eu já falei, o conceito, existem várias correntes, várias teorias que estabelecem os conceitos de formas diferentes. Então, você precisa dominar ou compreender e explicar por que você selecionou aquele no seu trabalho científico. Bem, então você conseguiu explicar para uma criança de 10 anos, você conseguiu verificar lacunas e desenvolver um pouco mais. Qual que é o terceiro passo? Organizar. Organizar todo aquele conteúdo que você utilizou para poder explicar de uma forma didática. Então, cada um desses conceitos que foram necessários para você compreender o seu objeto de análise, então esses conceitos precisam ser coordenados, precisam ser unificados, conectados de uma forma clara, didática. Então você vai ter que construir uma narrativa em que conecta cada um desses conceitos. Por quê? Porque já que eles estão claros, agora você vai falar por que cada um deles é necessário, e aí vem o seu referencial conceitual, para se compreender e para enfrentar o problema-chave e, portanto, inclusive para a seleção do seu referencial teórico. Então, aqui você já vai ter o seu referencial conceitual por meio da identificação da sua justificativa, dos conceitos utilizados, as teorias importantes, vai permitir a identificação e realmente a definição do seu problema-chave e as questões principais para a sua pesquisa científica. Bem, você fez isso. Qual é o último passo? Explicar, ensinar para uma audiência, conversar com seus colegas, falar sobre a sua pesquisa, apresentar em eventos. É aí que congressos são tão importantes. Geralmente, as pessoas apresentam a sua pesquisa em congressos quando ela ainda não está 100% finalizada. Por quê? Porque você quer testar, quer saber se a audiência vai questionar, se tem dúvidas, se tem outras lacunas, e você mesmo vai conseguir explicar de uma forma mais clara. Então, quer dizer, primeiro você explica como se fosse para uma criança de 10 anos, mas depois você expõe toda a sua pesquisa. Por isso que é tão importante esses eventos, esses congressos, palestras, grupos de trabalho ou workshops para você testar o que você está desenvolvendo. É muito importante, principalmente para vocês que estão realizando o TCC, estão em atividade acadêmica. Inclusive, muitas vezes vocês podem utilizar a apresentação desses trabalhos como créditos, né, para reconhecimento de créditos complementares, para quem está na pós-graduação idem, e mesmo para depois entrar na pós-graduação é sempre muito importante ter essa experiência e se apresentar em congressos internacionais. Pelas dúvidas da sua audiência, o seu trabalho vai receber um melhor tratamento, e aí sim sua pesquisa vai estar melhor selecionada, né? Melhor finalizada quando você concluir seu trabalho. E quanto à minha experiência,
que eu queria falar, eu participei de um evento, na realidade era uma pesquisa que foi desenvolvida entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Copenhague, era interdisciplinar com pessoas de várias áreas do direito, era específica na área jurídica, mas eram pessoas de várias áreas. Era de direito internacional, direitos humanos, direito civil, filosofia do direito, direito constitucional, e nós precisávamos dialogar para conseguir desenvolver uma pesquisa com esta relação interdisciplinar. E era interessante que, como essa pesquisa foi financiada pelo governo da Dinamarca naquele momento, eles contrataram uma psicóloga, que era uma facilitadora de comunicação, porque como cada um ficava no seu campo, na sua área, às vezes não conseguia, o conceito que era o pressuposto de um pesquisador não era o pressuposto do outro, né? As experiências também fizeram com que cada um seguisse uma linha de pesquisa. Então, a primeira atividade que nós tivemos nesse workshop, que durou 2 semanas, a primeira atividade que ela realizou foi exatamente fale sobre a sua pesquisa como se o seu colega tivesse 10 anos. E pedia para o seu colega, que também era outra pesquisadora, que fizesse perguntas como se fosse uma criança de 10 anos, identificando aquele vocabulário muito técnico e que necessitaria de melhor explicação. E foi aí uma experiência muito interessante, que permitiu que eu passasse. Claro, a gente sintetiza muito ao tentar conceituar de uma forma muito simples para uma criança de 10 anos, mas permitiu com que eu conseguisse chegar a uma forma mais simples possível e alcançar o maior número de pessoas possíveis em relação à minha pesquisa. Então, quando eu dou palestras, eu participo de eventos, eu sempre começo pensando como que eu vou trabalhar os conceitos, mesmo para quem não é da área. E depois eu vou apresentando a minha pesquisa, eu vou evoluindo, é uma construção do conhecimento, e a pessoa vai participando dessa construção do seu conhecimento. E o conhecimento não é estático, como vocês bem sabem, porque a partir do momento que você domina de forma simples e compreende os conceitos, como eles se conectam e o desenvolvimento das teorias, na realidade você consegue perceber de outras formas, você consegue aplicar em outros contextos. Por quê? Porque você já compreendeu tão bem, você incorporou tão bem, que aí você pode dar uma aplicabilidade em um contexto que nunca ninguém pensou nisso. Então, para quem está no doutorado, é preciso compreender muito bem o objeto da sua pesquisa, ler muito, né? Saber explicar de uma forma simples e passar por esse processo é uma boa dica para que você consiga aplicar aquilo que você deseja, e isso que pode ser inclusive a inovação da sua tese de doutorado em situações que antes nunca tinham sido pensadas. Então, o elemento inovação que é exigido numa tese de doutorado é muito importante você já dominar. E por que é exigido no doutorado? Porque já passou por um TCC, um trabalho de conclusão de curso, às vezes passou por um TCC de especialização, passou pelo mestrado, ou seja, é um pesquisador, uma pesquisadora mais experiente. Então significa que já tem o arcabouço suficiente para conseguir aplicar num contexto que não foi pensado, ter uma perspectiva que ninguém tratou aquele objeto de pesquisa, né, aquele tema que você está trabalhando, você dá uma perspectiva que nunca foi antes trabalhada. Então, é por isso que é importante a gente pensar como que é o desenvolvimento do nosso conhecimento, sabermos nos testar, para saber se realmente nós estamos num patamar plausível para desenvolver, às vezes, uma tese de doutorado, ou mesmo um artigo científico. O artigo científico, ele precisa conseguir alcançar a maior audiência possível. E para você conseguir isso, você precisa explicar os conceitos, os termos utilizados e apresentar. Por isso que a escrita científica exige clareza, objetividade. Por quê? Porque precisa ser simples, direta e transmitir o seu conteúdo. Bem, pessoal, essas são as minhas recomendações. Espero que tenham gostado deste vídeo. Desejo uma ótima semana para todos e todas. E como eu sempre peço, se gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem. Para a gente é muito importante saber a opinião de vocês e também divulgar o nosso trabalho para ajudar cada vez mais os jovens pesquisadores. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.